amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Então, hoje nós estamos finalizando esse capítulo 10, finalizando também o livro, para começar uma nova jornada em torno de uma outra obra que faz parte da série psicológica Joana de Ângeles e que tem o título Conflitos Existenciais. Hoje nós vamos finalizar com o último item do capítulo 10, que tem o título Autorrealização e Paz. Se nós formos analisar o índice do livro, ou a sequência dos temas, desde o capítulo 1 até aqui o final, veja que é a culminância, a autorrealização e paz, após todo esse processo do despertar do espírito, como ela propõe no título da obra. E nesse item ela começa afirmando que para a gente poder entender o reservatório do nosso inconsciente ou do inconsciente humano, em paralelo ao, ao consciente, que é conforme, inclusive, esse consciente, vamos dizer assim, como ela propõe, é conforme a capacidade de entendimento de cada um, e isso tem sido um trabalho, uma labuta bastante afanosa de muitos pensadores estudiosos da mente humana, da psique humana, através dos tempos. E eles sempre estiveram presentes, buscando entender melhor como nós, enquanto ser humano, nós funcionamos. Desde Leibniz, filósofo, que propõe a existência da mônada, e alguns, inclusive, fazem um paralelo de que essa mônada seria justamente o ser espiritual, conforme o Espiritismo propõe, passando por outros pensadores, por outros filósofos, cada um com a sua escola, com a sua forma de entender e de pensar, como Hegel, Schopenhauer e tantos outros, né? Para que pudéssemos compreender melhor o que é esse inconsciente, ou como alguns deles nominavam, né? O inconsciente absoluto. Mas a verdade é que tudo passou a ficar, digamos assim, mais claro no nosso entendimento, na nossa leitura, a partir de Freud, né, com o surgimento da psicanálise, onde ele, enquanto psiquiatra, né, melhor do que ninguém, ele penetrou no profundo do ser mediante o seu inconsciente, que já havia sido percebido por outros estudiosos, como dissemos, né, como o próprio Nietzsche, Camus, tantos e tantos outros. Então, Freud foi quem conseguiu elaborar um sistema através do qual a consciência se revela somente uma parte. Então, quando nós dizemos que estamos conscientes de tudo, é uma grande inverdade, porque nós não estamos. Então, temos consciência apenas de uma pequena parte das coisas, né? Porque esse conteúdo que está no nosso inconsciente, apenas uma parte dele se manifesta na área consciente. Então, de uma certa maneira, graças a Freud com as suas propostas, né, de que nós temos um inconsciente, temos um subconsciente e um consciente, né? E aí muitos colocam aquela metáfora do iceberg, aquele pedaço de gelo dentro do oceano, onde a parte minúscula que está submersa seria a área consciente, e aquela área logo abaixo da camada d'água seria o subconsciente. Subconsciente porque são conteúdos mais fáceis de serem acessados pelo consciente. Já aqueles que estão no inconsciente, como o nome diz, né?
não está na consciência. E, às vezes, você precisa usar de recursos, de técnicas para trazer esse conteúdo à consciência, e, às vezes, é um processo, às vezes, doloroso, né? Quando se tem traumas, muitos machucados, guardados, e é por isso que, normalmente, se torna inconsciente, tá? Mas é Jung, discípulo de Freud, que vai alargar mais ainda essa percepção, porque ele também propõe um mapa da nossa psique, né, propondo a existência do consciente, né? Ele não vai chamar de subconsciente, vai chamar de um consciente pessoal, e o chamado inconsciente coletivo, que é a grande novidade que Jung vai trazer para nós em comparação à proposta de Freud. E é nesse inconsciente coletivo que se reúne todas as informações existentes dentro da humanidade. Então, para Joana de Ângeles, em estudos aqui feitos, em outras obras também, ela propõe que esse inconsciente coletivo de Jung são justamente aqueles registros que a alma traz consigo no seu perispírito de todas as experiências encarnatórias vivenciadas. E aqui, é lógico, não queremos descartar aquela ideia, né, dos registros, como alguns chamam, os registros acaísicos, aqueles registros que existem no plano espiritual, né, onde se encontra, digamos, armazenada todas essas experiências da humanidade, como os arqueólogos aqui entre nós buscam trabalhar nas camadas de terra para poder entender, descobrir a, a nossa história enquanto humanidade. Então, na verdade, esse inconsciente que é coletivo, ele reúne todas as realizações e vivências das gerações passadas, segundo Jung, inclusive até mesmo as experiências animais. Daí porque Jung ter se dedicado também ao estudo do instinto, para que ele pudesse, assim, entender melhor a existência dessa instância psíquica que todos nós possuímos. Mas ele, aprofundando-se nos seus estudos, nas suas reflexões, nas suas investigações, nesse grande abismo do inconsciente humano, né, onde estão todas as heranças coletivas que constituem as experiências individuais das reencarnações anteriores, proporcionando, portanto, armazenar das conquistas e também das derrotas, dos prejuízos que permanecem na memória extracerebral, para nós, no perispírito, e não é constituído da mesma matéria, digamos, do corpo físico, né? É uma matéria mais quintessenciada, onde se permanecem esses registros de reencarnação em reencarnação. Quando essas experiências são saudáveis, né, consequentemente, os registros são positivos, mas quando as experiências repleta de erros, de equívocos, de defecções morais, os registros são feitos no sentido de que, no momento oportuno, a alma busque reajustar o caminho por onde está seguindo. Então, são esses comportamentos, inclusive infelizes, vai afirmar Joana de Ângeles, que geram na conduta psicológica os tormentos mais diversos e de difícil compreensão psicanalítica, psicológica, por transcender, ultrapassarem, né, a atual existência, a existência corporal. Então, existem muitos conflitos que são provenientes dessa existência atual, principalmente proveniente da infância, né? Principalmente da adolescência ou da própria fase adulta, mas muitos se encontram
as, encontram-se as suas raízes nas experiências passadas, mesmo que a gente não se lembre, a gente não se dê conta disso. Então, buscar a terapia da autoconsciência, afirma Joana, constitui o recurso mais valioso para a aquisição da saúde, da harmonia e da paz, né? O espírito em si mesmo, ele é o grande arquiteto, né, desse desenrolar das ocorrências na sua existência. Portanto, ele é o grande arquiteto do seu próprio destino, por meio do comportamento que adota perante a vida, perante si mesmo. Então, reflete-se em cada existência física, né, as aquisições, portanto, saudáveis ou aquelas outras de caráter mórbido, né, que dão curso ao equilíbrio ou à insanidade, ao desequilíbrio. Então, castradoras, algumas dessas injunções passadas que o inconsciente exige do indivíduo aguardam cuidados especiais para serem superadas e diluídas. E aí veja a importância quando Kardec pergunta, né, aos espíritos onde estão gravadas as leis de Deus, e eles respondem na consciência. Então não é Deus que pune, não é um outro ser que pune, né? Apesar de que os outros seres têm um papel no processo de cobrança pelos fenômenos que conhecemos como obsessões, mas é o próprio indivíduo, através da sua consciência ultrajada, que se pune, porque os registros ficam feitos, e mesmo que você não se lembre, esse inconsciente cobra, exige, né, do indivíduo, né, os devidos cuidados para que possa se liberar das culpas, dos remorsos, dos traumas mais diversos. Então, não poucas vezes, manifestam-se essas problemáticas na atual existência, como rigidez corporal, as tensões musculares, como se fossem anéis vigorosos que imobilizam o paciente. E essa imagem de anéis foi muito trabalhada pela bioenergética, foi e continua sendo, pela Cores Energética, né? E ela vai aqui colocar isso, né? Que esses anéis vigorosos imobilizam o paciente, que passa a ficar angustiado, né? Tem processos respiratórios deficientes, okay? Entrecortados, inibidos, como resultado de ocorrências, às vezes, perinatais, quer dizer, que ocorreram durante a gestação, e tormentos experimentados na infância, mas cujas matrizes remontam às existências passadas desencadeadoras dos mecanismos aflitivos da atualidade. Já tivemos a oportunidade de ver várias pessoas, inclusive jovens, com essa problemática da rigidez, da respiração entrecortada, e a pessoa procura especialista, todo o aparelho respiratório perfeito, nada que justifique a dificuldade, e é como se a pessoa tivesse numa situação de morte, porque é como se o ar fosse lhe, lhe faltar. Algumas pessoas que trazem essa problemática, inclusive, junto, apresenta-se a síndrome do pânico. Então, são coisas que nos acontecem, que às vezes nós não temos um perfeito entendimento, mas são provenientes desses registros perispirituais, né, porque nascemos com essas marcas trazidas de ontem, para que, através desses processos angustiosos, dolorosos, quando bem aceitos, bem trabalhados, nós possamos ir liberando essas energias e realizando o trabalho de cura. Então, é por isso que, em casos normalmente desse tipo, se trabalha com a bioenergética de Reich, né, que foi o criador da técnica, né, buscando libertar, através de movimentos específicos,
a, aquelas áreas do corpo devidamente enrijecidas e comprometidas. Tá? Ah, em outros conflitos mais complexos do que essa rigidez corporal, né? Por exemplo, as heranças que a gente traz desse inconsciente coletivo, elas são mais constritas, né? E as propostas freudianas, junguianas, as behavioristas também, oferecem um manancial maior de possibilidades terapêuticas e de resultados eficientes e libertadores. Porque, tipo assim, de acordo com a problemática, você usa esse ou aquele recurso, para a gente não ficar como o mito de Procusto, né? Entendendo que, vamos dizer assim, a técnica terapêutica é única para todos, não é. E no mito de Procusto era aquele indivíduo que alguém lhe pediu hospedagem, ele dava, permitia pernoitar, e o indivíduo, quando ia para a cama, se ele fosse grande demais, ele cortava as pernas para caber na cama. Se fosse pequeno demais, ele esticava braços e pernas para caber na cama. Então, assim é quando a gente tem uma técnica ou até no sentido geral da vida, né? Nós temos uma ideia, uma forma de pensar, né? E aí a gente quer enquadrar tudo e todos dentro daquela forma como se ela fosse a única verdadeira e a única capaz de explicar tudo. A realidade, no entanto, é que nesse empreendimento, a busca da autorrealização e da própria paz, todos necessitam da experiência e das terapias especializadas de que se fazem instrumentos os verdadeiros missionários das ciências psíquicas e psicológicas para a saúde e o bem-estar, a paz e a alegria perfeita. Então, em qualquer processo, o ser desempenhará sempre um papel fundamental na recuperação da saúde ou até mesmo no seu processo de cura total. A paz, por isso mesmo, ela vai afirmar que ela resulta da consciência sem choque com o inconsciente. A paz é um resultado, né, dessa convivência pacífica do consciente com o inconsciente, que, consequentemente, se irriga de ideais superiores e estimula essa consciência às realizações enobrecidas. Então, não impede que surjam novas problemáticas, mas consistindo em equilíbrio perante os desafios e confiança completa no desempenho das próprias tarefas. É como se nós tivéssemos que fazer uma trégua, estabelecer uma paz entre o nosso consciente e o inconsciente, que está sempre numa briga constante, né? Porque às vezes o consciente está querendo uma coisa e o nosso inconsciente está sugerindo outra, né? É por isso que o Freud, nesses estudos, como falamos no início, ele estabelece uma outra tópica que é justamente da existência, né? Do nosso ego e do nosso superego, né? Onde esse superego seria aquele censor, aquele juiz controlando as coisas, o que pode, o que não pode, e assim por diante. Então, quando a gente supera as fases dos conflitos, o indivíduo constata a excelência dos resultados dos esforços que foram envidados, ora manifestando-se, consequentemente, com uma profunda sensação de bem-estar. Mas a evolução prossegue. E nesse processo vitorioso, o espírito vai se despindo das escamas pesadas do ego, que são resultantes das encarnações, né? E vai consolidando a manifestação do seu self. O self aqui, para Joana de Anjos, é o espírito, é o ser imortal.
do ego, aquela instância de manifestação nossa dentro do mundo. E, dessa forma, alcançará cada vez mais planos mais elevados e prosseguirá levantando voos na direção de Deus, na direção do infinito. Então, a grande proposta para essa autorrealização e para essa paz não pode ser outra senão através do autodescobrimento, do autoconhecimento, da autotransformação, né? Para que assim, como a Joana vai falar, a gente possa vencer as sombras densas. As sombras densas para alcançar uma luz inacessível. Libertar-se cada vez mais com esse processo das doenças e dos transtornos psicológicos, alargar, consequentemente, a percepção da realidade, porque à medida que a gente avança, a nossa percepção subjetiva ela vai se ampliando, vai crescendo. Em outras palavras, nós passamos a ter uma percepção mais acurada de planos mais sutis da vida. E assim vamos saindo da estreiteza dos limites que os 5 sentidos físicos nos encerram. Então, diluir barreiras do pensamento pessimista em favor do idealismo altruísta, eis a grande saga esplendorosa que deve ser encetada por todos os seres humanos que nascem, que começam como princípio inteligente do universo e atinge a glória estelar em êxtase de autorrealização e paz. Então, é importante a gente perceber que esse é o único caminho para a autorrealização e a paz. Se conhecer, se buscar, aprender a lidar com a sua sombra, com a sua escuridão, com os seus complexos, entender melhor seus mecanismos de defesa e assim poder ter cada vez mais um maior domínio de si mesmo para ir crescendo na direção do infinito. Então, essa é a grande proposta de Joana com esse estudo, né? E aí a gente relembra, né, essa viagem que nós fizemos aqui juntos, desde o capítulo 1, que ela dá o título A Busca, para em seguida caminhar em direção à autorrealização, e vimos os problemas psicológicos contemporâneos, né? A questão das atividades libertadoras, o encontro com a harmonia, os relacionamentos humanos, os sentimentos tumultuados da atualidade, os desafios afligentes que temos pela frente e, sem conflitos, consequentemente, sem fobias, para termos uma vitória sobre a morte, caminharmos em direção ao encontro com a saúde, para culminar, então, com a nossa autorrealização e a nossa paz. Então, convido vocês para de hoje a 8 estarmos juntos no início do estudo do livro Conflitos Existenciais, pela atenção de vocês nesses nossos encontros do Despertar do Espírito. Nossa gratidão, muita paz, boa noite para todos.